Agora vamos falar de eleições. O calendário eleitoral tem datas importantes agora no mês de julho e sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com a repórter Daniele Dias. Pois é, Márcio, regras que valem para quem está no cargo público, para quem é servidor, para quem não é também. E para a gente entender um pouquinho sobre o que pode e o que não pode nesses 90 dias mais ou menos antes das eleições, a gente convidou aqui o advogado Robério de Oliveira. Está aqui ao meu lado. Bom dia para você. Obrigada, Robério, pela sua presença. Então, doutor, explica para a gente começou o mês de julho e agora, no dia 2, já tem aí uma data determinada, né? Explique para a gente o que, por exemplo, quem está no cargo público e concorrendo, o que não pode a partir de agora. Os prazos eleitorais vieram caminhando no ano da eleição de forma orgânica. Agora nós chegamos no momento que é uma quadra sensível do processo eleitoral em que aquele pré-candidato que está no cargo público, ele possui uma série de restrições com o objetivo de dar igualdade a todos no pleito. Então, nesse momento, a propaganda institucional, no caso desta eleição do governo estadual, ela fica suspensa por 90 dias. Né? A propaganda institucional que visa informar a sociedade, que visa informar que algo da administração inaugurou, enfim, toda a propaganda institucional do governo do estado do Pará, no nosso caso, ela fica suspensa até a eleição. Isso cabe, por exemplo, a TV, rádio, outdoor também, todos os meios de divulgação. Todos os meios de divulgação, todos os meios disponíveis, né? Hoje, muito mais do que no passado, não só rádio, televisão e o jornal impresso, mas sim todos os veículos de comunicação, né? As mídias sociais, a propaganda institucional fica suspensa pela quadra dos 90 dias antes da eleição. E aí, no caso, a gente está falando de quem já tem o cargo público e está, né, nesse cargo, mas quem é, por exemplo, servidor, a gente conversava que também existem algumas orientações. Para quem é um concursado e vem como candidato esse ano, qual é a regra? Esse é o último prazo para a desincompatibilização daqueles que pretendem concorrer a um cargo público. O servidor público tem hoje como o dia que deve se dirigir à sua repartição pública e pedir a desincompatibilização, apontando o motivo que ele pretende concorrer a um cargo público. E aí, nesse caso, não cabe nenhum tipo de exoneração, nenhuma demissão? Ele se afasta do cargo, mas continua percebendo os seus vencimentos. E aí, outra orientação, aliás, até para a gente reforçar o porquê dessas medidas, né? O senhor falou anteriormente sobre essa questão da igualdade, então é uma regra que pensa justamente nessa disputa mais igualitária. Exatamente, a ideia da legislação sobre esse tema é dar igualdade a todos aqueles que disputam o pleito, né? No pleito estadual. Então, para deixar iguais tanto aquele que está no cargo, para que ele não se beneficie de uma possível inauguração, de um benefício, de uma propaganda institucional, para aquele que não está no cargo e que ele possa ter as mesmas condições de disputar a eleição. E agora, como é que funciona a fiscalização, né? Porque esse concursado, por exemplo, precisa avisar, né, para que ele seja afastado. E caso tenha um concursado, por exemplo, que permaneça ali trabalhando, como é que ocorre essa fiscalização em relação a isso? No momento do registro da candidatura, ele preenche uma série de documentos, né? Dentre eles, ele tem que provar, no caso de servidor público, ele tem que provar que se desincompatibilizou, que se afastou do exercício do cargo ao qual ele exercia. E aí é sobre a questão também de contratações, demissões nesse período, não pode de um modo geral. Isso cabe também a quem não trabalha com um cargo público? Não, essas restrições, vamos assim chamar, da legislação eleitoral, ela é basicamente voltada para aquele servidor público, né? E demissões e contratações agora nesse período
também, nesses 90 dias que antecedem um pleito, elas estão suspensas. A movimentação de servidor, de um modo geral, ela se encontra suspensa nesse período. Para outras pessoas que estão vindo como candidatos, né, esse ano, exceto, no caso, como o senhor deu exemplo no início da entrevista do governo do estado, podem fazer uso, então, das mídias sociais? Como é que é vista essa questão da divulgação da campanha na internet? A legislação eleitoral já é a terceira eleição em que veio o legislador trouxe uma novidade para o processo eleitoral, que é a figura do pré-candidato, a figura da pré-campanha, não é? A partir do ano da eleição, do primeiro dia, no nosso caso de 2022, aquele que pretende disputar a eleição para qualquer cargo, ele pode usar das redes sociais, pode se reunir, pode procurar o eleitor para falar quem é, o que quer, o que pensa, os seus sonhos e projetos para aquele cargo que ele pretende disputar. Esse calendário ele vai começar agora, né? Começa agora no mês de julho, no início, e segue até quando? Porque são várias datas que marcam várias etapas aí desse processo, né? Na verdade, esse calendário começou no ano da eleição, no dia 1º de janeiro, quando aqueles candidatos que pretendiam disputar o pleito, a figura, o pré-candidato, né? Esse é o primeiro prazo, né? O prazo para aquele que pretende disputar, que ele possa se apresentar como tal, não é? E seguiu vários prazos de desincompatibilização. Agora nós estamos no último prazo, que é o prazo para servidor público, é um prazo geral, um prazo de propaganda institucional. Aí vai caminhar, o próximo prazo que está no horizonte é o prazo de convenções. Os prazos de convenções partidárias mudou, historicamente no Brasil sempre foi entre 10 e 30 de junho, agora ele se estendeu de 25 de julho a 5 de agosto, depois inicia o prazo da propaganda eleitoral em si, aí o pré-candidato, a partir do momento que ele pede o seu registro, ele passa a ser candidato e segue aí o processo eleitoral. Outras pessoas, sem ser concursadas ou que têm um cargo público, mas que têm uma influência, são bastante conhecidas, essa regra da divulgação, ela vale também para essas pessoas? Pode fazer propaganda além da internet ou não? Não, eu acredito que você está se referindo àqueles influenciadores digitais, aquelas pessoas com muita visibilidade. Exatamente. Não é, no mundo das redes sociais, algo que ocorre muito hoje em dia, não é? Esses seguem com a dor e a delícia do que tem e do que não tem. Assim é cada um. Por isso que a legislação, ao criar a figura do pré-candidato, desde o início do processo eleitoral, era para que possibilitasse para aqueles que pretendem disputar um cargo que se apresentassem para a sociedade através das redes sociais, através do contato com o eleitor, da melhor e de qualquer que seja a forma, para se apresentar como candidato. E o que acontece com alguém que acabar não seguindo aí essas orientações, essas regras desse calendário? A legislação pune com multa, por exemplo, para um candidato que desvirtue, por exemplo, na sua apresentação. Nós estamos em um momento que começou, como eu falei, no dia 1º de janeiro, no momento em que o candidato pode se apresentar, falar dos seus sonhos e projetos, só não pode pedir voto. Entendi. Orientações, então a gente também que é eleitor acaba ficando de olho, né, para ver se esses candidatos estão seguindo direitinho esse calendário. Muito obrigada pela sua participação. Para você que está acompanhando a gente, aqui a gente conversou com o advogado Robério de Oliveira sobre esse calendário aí que a partir, né, de agora, mais especificamente nessa reta final antes das eleições, determina aí essas regras para quem está vindo como candidato esse ano, Márcio. Exatamente, regras importantes, e a gente aqui no Bom Dia Pará vai ficar atento a esse calendário eleitoral e vai informar aqui os nossos telespectadores, né, enfim, que acompanham o Bom Dia. Obrigado, Dani, também, o advogado que participou hoje com a gente aqui no BDP.